está valendo. Então, a gente vai para a segunda parte dos compostos inorgânicos, estudando, na verdade, a segunda função, né? A gente chama de parte 3, por quê? Porque os 2 primeiros vídeos, eles vieram com a teoria de ácidos, que é uma teoria bem maior. A teoria de base, ela é bem simples. E aí você fala assim para mim, Dan, por que base é tão mais simples do que ácido? Graças a Deus, porque bases são compostos iônicos. Quando um composto é iônico, gente, as características dos compostos iônicos, elas são muito parecidas. Estado físico e outras propriedades. Os compostos covalentes, não. Por exemplo, lá na lista de ácidos, quando a gente terminou a aula falando de ácido forte, fraco, não sei se vocês sabem que alguns ácidos são gases, enquanto que outros são líquidos. Essa diferença de estado físico tem a ver com o fato de que cada molécula tem uma interação molecular diferente. Com base, não. Com base, você pega toda a aula de ligação iônica e traz para cá. Cristal, interação elétrica entre cátion e ânion, conduz corrente elétrica dissociado ou fundido, tá? Tudo aquilo que você sabe de composto iônico vale para base, só que tem algumas características a mais aqui, beleza? Então, o que você precisa saber sobre base? Definição de base, a partir do Arrhenius, que a gente vai comentar. Saber montar a equação de dissociação, regra de nomenclatura e força. Quer dizer, basicamente a mesma coisa que você fez nos ácidos, tá? Qual é a parte de ácido que é mais complicada? A parte de nomenclatura. Tem aquelas variações, icosa, não sei o que lá, tá bom? Bom, então vamos começar falando da teoria de Arrhenius, tá? A teoria de Arrhenius, ela diz pra gente que a base é uma substância que na água vai sofrer dissociação, né? E aqui a gente já muda o termo. Eu já não falo mais ionizar, eu uso dissociar, tá? Na primeira aula de Arrhenius, a gente discutiu muito essa questão. Por que eu falo dissociar? Por que às vezes eu falo ionizar, né? Quem já é iônico na água só separa os íons. Então aqui a água, ela não participa diretamente do processo. Ela não é um reagente. Ela é um solvente. Os íons se separam e aí lembra da aula de interação molecular. Uma vez que um íon está ali na água, ele fica envolvido por moléculas de água. Esse envoltório de moléculas de água é o que a gente chama de camada de solvatação. A água consegue fazer isso porque ela é uma molécula polar e por ser uma molécula polar, ela acaba interagindo com os íons, interação íon-dipolo. Então, até aqui não tem nada de diferente. O que vai acrescentar? Por que esses compostos são bases? Porque quando vão para a água, liberam OH-. O ânion é sempre OH-, tá? Bases que liberam uma hidroxila só, a gente vai chamar de monobases. Que nem nos ácidos, né? Monoácidos. Bases que liberam 2 hidrogênios de bases. E assim por diante. Tá? Beleza? Uma coisa importante também de citar é o seguinte. Lembra que nos ácidos, aqueles que tinham vários hidrogênios, a ionização podia acontecer em parte. Então, o ácido não necessariamente precisa perder todos os hidrogênios. Com base é diferente. Base sempre libera todo quanto é OH. Você não vai ter base, por exemplo, sofrendo dissociação parcial. Isso não existe. Ou a base dissocia, ou ela não dissocia. Ou ela dissocia muito, ou ela dissocia pouco. Mas quando uma partícula de base quebra, ela libera todos os íons, tá? Beleza. Esse íon aqui, ele é chamado de hidróxido.
tá? Ontem nós tivemos, na última aula de orgânica, né? A gente falou muito sobre hidroxila. Hidroxila. Hidroxila é diferente de hidróxido, né? Hidróxido é um ânion, ou seja, ele tem uma carga negativa porque ele está ligado a um cátion. A hidroxila, ela está ligada a um carbono por uma ligação covalente. Então, quando você olha na estrutura, você vê lá OH, mas eles são um pouquinho diferentes. A hidroxila é um ânion, desculpa, o hidróxido é um ânion e a hidroxila é um grupo funcional, tá? São coisas um pouco diferentes. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre o OH. Como é que se forma um OH? É muito importante a gente ter isso na cabeça, porque isso vai ajudar a gente a compreender a parte de neutralização, tá? O que acontece? A água, ela é uma substância molecular. Então, não existe íon na água. Só que nós vamos discutir lá na frente, não vem muito ao caso agora, que às vezes algumas moléculas de água se quebram espontaneamente quando elas estão no estado líquido. Então, quando você pensa, por exemplo, num sistema onde eu tenho água no estado líquido, algumas moléculas podem sofrer isso aqui, ó. O hidrogênio da água literalmente ioniza. Ou seja, a água, muitas vezes, ela vai atuar como ácido, tá? Por mais bizarro que isso possa parecer. E por que eu quero que você enxergue isso? Porque quando isso acontecer, quando a água for atuar dessa maneira, perdendo esse H+, o que acaba acontecendo é que sobra nela um elétron, que era do hidrogênio, tá? E esse elétron que era do hidrogênio faz com que toda essa estrutura tenha carga negativa, tá? Então, o que é um OH-? Você pode pensar que o OH- um dia já foi uma água que por algum motivo perdeu H+, tá? Então eu posso dizer que a água pode atuar como doadora de H+. Você quer ver uma coisa onde isso acontece de maneira bem conhecida? Quando eu jogo amônia na água. Quando eu faço isso aqui, ó. Amônia em água. Eu vou formar NH4+, mais OH-. Tá? O que a gente está tentando entender? Existem compostos químicos que naturalmente já têm esse OH na estrutura. Tá? Por exemplo, a amônia, quando eu olho para a amônia, ela não tem OH na fórmula. Mas na água ela consegue dar um jeito de produzir esse OH-. O que nós estamos tentando explicar aqui é que existem compostos em que naturalmente eu já encontro um cátion ligado a um ânion, tá? Esse cátion, gente, ele é um metal ou então amônio, tá? Quer dizer, não é tudo que tem OH que tem base, é isso que a gente está tentando mostrar. Tá? As bases elas são compostos bem particulares. Eu tenho um íon OH- conectado a um cátion, por isso o composto é iônico. Esse OH- ele é gerado a partir de vários processos, que eu disse para vocês. Né? A água pode perder um H+, enfim. Tá? E aí você tem um resultado que é o hidróxido. Beleza? Esse composto, né, B+, OH-, ele vai ter todas as características de um composto iônico. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo, né? Só um detalhezinho importante. A carga do cátion... Opa, peraí.
A carga do cátion, ela nem sempre é mais 1. Dependendo da carga do cátion, o número de OHs vai aparecer aqui na fórmula, tá? Vou mostrar para vocês aqui a tabela, ó. Aqui. Tá? Se a gente olhar para as fórmulas, a gente vai perceber alguns padrões. Por exemplo, a base formada por sódio e potássio é uma monobase. Ou seja, um OH por cátion. Ah, por quê, Dan? Porque o sódio e o potássio têm carga mais 1. Acabou. Bases como com cálcio, magnésio, zinco, né? O cálcio e o magnésio, eles são da família 2A. Então tem carga mais 2. O zinco, ele não é da família 2A, mas ele tem carga mais 2, tá? Olha o alumínio, que é um... Nossa, o alumínio é super famoso. Cátion alumínio, super famoso. A gente vai falar muito sobre ele na aula de eletrólise, né? Fala do alumínio. O ferro, também, tá? Veja que tem cátion com carga 4. O chumbo, por exemplo, pode ter carga 4. E aqui o estanho, tá? Então, por exemplo, qualquer uma dessas bases aqui, gente, quando colocadas em água, dissocia e libera tudo quanto é OH, né? Então, por exemplo, se uma base como essa dissocia, exemplo, né? Ela vai liberar um alumínio mais 3 e 3 OH-, tá? Beleza? O que a gente vai descobrir, na verdade? Que a força da base, assim como a do ácido, né? Ela não está atrelada ao número de OHs. Muito pelo contrário. Ela também estará atrelada à capacidade que a base tem de dissociar. Que a gente discute isso logo menos. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Nomenclatura. Nomenclatura. Olha lá. A regra de nomenclatura, gente, para base, ela, na verdade, segue um padrão que é iônico. Todo tipo de composto iônico será nomeado da mesma maneira. Do que eu estou falando especificamente? Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, intercalados com a preposição de. Tá? Ah, mas por que na base eu chamo de hidróxido? Porque o ânion é sempre o mesmo. Né? Qual é a premissa de você chamar um composto de base? Que ele só libera OH-. Tá? Então, algumas bases famosas. NaOH, tá? Que é o hidróxido de sódio. Tá? O hidróxido de sódio, quando ele está impuro, ele é chamado de soda cáustica. A soda cáustica é o hidróxido de sódio impuro. Tá? Eu estou falando para vocês ficarem ligados nisso pelo seguinte: sabe aqueles problemas malditos de rendimento? Então ele fala assim: uma amostra de soda cáustica foi testada. Calcule a porcentagem de pureza. Quando ele fala soda cáustica, entenda que ali dentro tem NaOH, mas não é só ele, tá? Uma outra base que é famosa, bem famosa, é o AlOH3, tá? Que é o hidróxido de alumínio. Uma outra base muito famosa, estou citando algumas bem conhecidas, é o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio é uma substância que pode ser preparada misturando cal com água. Você pega cal, aquele negócio de fazer cimento, mistura na água e ali você tem uma solução. Por causa disso, o pessoal costuma chamar essa substância de água de cal. Quando você tem água misturada com cal, ali dentro você tem água de cal, tá? Também é chamada de cal apagada,
também tem esse outro termo, cal apagada, tá? E aí você tem outros hidróxidos de prata, hidróxido de ferro, tá? São também famosos, beleza? Mas acho que esses três aqui, ó, são realmente ó concurso, sabe? Sempre aparecem, tá? Tem o hidróxido de potássio, né, também, o KOH, né? O KOH, ele é conhecido na linguagem mais, assim, coloquial, né? Dos caras que não manjam muito de química, com a expressão potassa. 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 É muito comum, por exemplo, o pessoal que mora na roça, tal, falar assim: "Ah, para fazer sabão você mistura gordura com potassa". Potassa é a mesma coisa que hidróxido de potássio, tá? Acho que em alusão à soda, que vem do sódio, né? Hidróxido de sódio, aí então virou potassa, potássio, tá bom? Esses nomes é bom conhecer. Dessas daqui, já emendando algumas informações, só tem uma fraca, que é a do alumínio, tá? Depois eu coloco a tabela para vocês ali. As outras são fortes. Outra coisa que você precisa tomar cuidado na questão da nomenclatura, porque é só isso que vai pegar na nomenclatura, tá? Você viu que aqui é bem facinho, né? O problema dos cátions com duas cargas, né? Que isso também, na verdade, pessoal, é uma como é que eu posso dizer? É um item de regra de composto iônico. Ele fala assim, olha, no composto iônico, você vai pôr o nome do ânion, depois você põe D, e depois você põe o nome do cátion. Ok. Só que, às vezes, o cátion pode ter carga dupla. Quando o cátion tiver esse problema, você é obrigado a escrever a carga do cátion, tá? Então, por exemplo, quando eu olho para isso aqui, ó, o cobre, ele pode aparecer na natureza com duas cargas, cobre 1 ou cobre 2. Então, toda vez que eu tiver que usar o cobre numa base e tiver que dar o nome, eu vou fazer assim, ó. Ou eu escrevo hidróxido de cobre 1, cobre 1, tá? Porque a carga do cobre é mais 1, ou hidróxido de cobre 2, tá? Essa carga, ela é obrigatória de você colocar, tá? Mas ela é obrigatória só nesses casos. Então, aqui, por exemplo, ó, você não pode escrever hidróxido de sódio 1, hidróxido de alumínio 3. Não posso fazer isso. Quando a carga é fixa, quando o elemento só tem aquela carga, não precisa. Beleza? Aqui eu preciso. Tá, aqui, perdão. Eu posso citar o ferro. Você tem o ferro com carga 2. Ferro 2. Ou ferro 3. Tá? O ferro é um dos cátions que a gente acaba meio que decorando as cargas, né? Mesmo ele tendo dupla. Opa, perdão. Porque ele é famoso, né? Aqui. 3. Hidróxido de ferro. Aqui é 2, Danilo. 2. Escusas. Pronto. Tá? Beleza. Eu vou citar, porque eu sei que tem gente aí com comichão na cabeça, só não estão falando porque não querem falar, né? Dê! Ô, Dê! Tô imitando o aluno, tá? Ô, Dê! Desculpa. Ô, Dê! Tô imitando aqui o aluno, peraí. Ô, Dê! E aquele negócio de icioso? Tipo assim, o aluno sabe o que é, mas ele quer perguntar. Ele quer falar a porra do ico ioso. Então, antes que vocês falem, eu já vou falar.
Não existe mais IUPAC. A gente fala porque é chato. A gente fica falando porque a gente é chato. Mas a IUPAC não usa mais isso. O que a IUPAC fazia antes? Quando um elemento tiver duas cargas, o que você vai fazer? Quando a carga for a maior, você vai dar o nome do elemento com a terminação ICO. Então aparece umas coisas bizonhas, tipo assim, ó. Olha que coisa bizarra. Cobre 2. Por exemplo, o cobre 2 eu vou chamar de cúprico. Então você fala assim, ó, por exemplo, hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico, tá? Ferro, por exemplo, o ferro 3. Odé. Gostou, né? Odé. Ferro 3 é o férrico. É o férrico. Tá? E aí você tem uns nomes bizarros, por exemplo, o chumbo 4 fica plúmbico, o estanho 4 fica estânico, o ouro 3 fica áurico. Eu não vou ficar colocando esse monte de cátion aqui, porque não é, vocês não precisam decorar isso agora, tá? Vamos por partes. Aí, a regra antiga dizia que o elemento com a carga menor você usava a terminação oso, né? Cuidado, gente, pelo amor de Deus, porque essa terminação não tem nada a ver com o ácido. Aqui nós vamos falando de outra coisa, né? Nos ácidos tem lá a nomenclatura aquoso, que é em função dos oxigênios. Aqui não. Aqui o aquoso é para o cátion de maior ou menor carga, tá? Então, por exemplo, para o cobre 2, aí o PAC falaria assim, né? Hidróxido de cobre 1, perdão, seria o hidróxido cuproso. Tá? O ferro 2 seria o ferroso. Ferroso. Tá? Beleza. Aí surgem palavras do tipo auroso, plumboso, niqueloso, estanoso, platinoso, tá? Só que como essa regra é meio idiota, né? Assim, em que sentido? Não tem muita lógica. Aí o PAC fez o quê? Vamos fazer um negócio mais simples, vai, já põe logo a carga do elemento. Para você não ficar, tá, é oso. Mas oso é quanto? É ICO. Mas ICO é quanto? Então os caras falaram, não, vamos fazer o seguinte, põe logo a carga e pronto. Então fica hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro 2, tá? Essa seria a nomenclatura atual da IUPAC. Tranquilo? Beleza. Super simples, né? Base. Super simplinho. Bom, vamos continuar. Na verdade, terminando já, viu? Isso aqui é base. Acabou base. Acabou. É isso aqui. Só o que é mais relevante no caso das bases, assim como no caso dos sais? A discussão de força. A discussão da força. Assim como os ácidos, as bases também podem ter dificuldade para liberar íon. Tá? Então, a gente vai usar da mesma forma o termo força para base. Só que algumas adaptações serão feitas. Primeira adaptação. Eu vou evitar usar grau de ionização. Porque, a rigor, a base não ioniza. A base dissocia. Então, você troca grau de ionização por dissociação, tá? Embora alguns exercícios, em alguns vestibulares, o cara vai ficar usando o grau de ionização para sempre. Então, você lê, finge que não leu e segue o baile, tá? Só que tem uma questão aqui. O grau de dissociação de uma base, ele tem uma questão um pouco diferente da do ácido. Porque assim, aqueles ácidos que eu mostrei para vocês,
na aula de ácidos, todos são solúveis na água. Todos. Todos são polares. A maioria deles faz ponte de hidrogênio. Então, o fato de um ácido ser forte ou fraco não tem nada a ver com ele ser solúvel na água. Vou dar um exemplo. Ácido clorídrico, solúvel na água e é forte. Ponto. Ácido acético do vinagre, solúvel na água e é fraco. Então, essas coisas elas são meio que independentes. Para ácidos, para base não. Para base não. O que nós vamos perceber é que a base ela é um cristal iônico. Ela é um cristal, gente. Se você pega na base, ela parece sal, em termos de macroscópicos. Então, a coisa com base ela é muito simples. Uma base ela só vai ser forte se ela for solúvel na água. E aí tem uma questãozinha. Por quê? Porque os compostos iônicos, eles são solúveis em água em graus diferentes. Tá? Vou pegar um exemplo bem que todo mundo já viu, vai. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é até que um sal bem solúvel na água. Não é dos mais solúveis, mas ele é um sal bem solúvel. Vocês já viram giz, né, gente? Giz. Giz. Sabe giz? Hoje em dia a gente não escreve mais com giz no quadro, né? Escreve com canetão. Mas o giz, ele é um sal. Se você pegar um pedaço de giz e pôr na água, mas você não dissolve nem na porrada. Ele é praticamente insolúvel. Então, a coisa, ela funciona meio que assim, né? Composto iônico. Quanto mais ele for solúvel na água, mais íon ele libera. Mais íons ele libera. Muitas vezes, a água não consegue dissociar o cristal. Ela dissocia um pouquinho, 1 ou 2 íons ali, mas não consegue muito. Então, é muito normal a gente ouvir ou ler frases assim: olha, tal base é forte porque ela é solúvel. Tal base é forte porque ela é solúvel. Qual a relação? Para a base, tudo a ver. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: quais são as bases fortes? As bases fortes, elas têm alta solubilidade em água. Tá? As mais fortes, assim, que você não tem nem o que discutir em termos de força, são esta e esta. Cara, essas três aqui arregaçam. Tá? Da família 2A, a que a gente pode falar que é forte, mas já não é tão forte, o cálcio. Tá? As outras, elas também são consideradas fortes, né? A do rubídio aqui, ó. A do estrôncio, a do bário. Mas essas 4 aqui são as mais fortes, tá? Aqui eu coloquei, ó, o grau de dissociação do NaOH, que é 95%. Isso a 18 graus, tá? 18 graus é uma temperatura até que baixa. Se você aumentar a temperatura aqui, ela dissocia mais. Depois a gente discute isso, tá? O resto, quando eu falo resto, é resto mesmo, todas as outras bases, sem exceção alguma, são bases fracas. A base de amônio, a base de magnésio, aí eu posso citar aqui chumbo. Opa. Posso citar, eu estou citando algumas que são famosas, tá? Essa aqui é de chumbo 4, porque o chumbo tem carga dupla. Chumbo 4. Tá? Hidróxido de chumbo 4. Outra base que é famosa, que tem no hipoglós. Sabe hipoglós? Que a gente usa para queimaduras, assaduras. Hidróxido de zinco. Também é uma base conhecida e é fraca. Outra base conhecida fraca, prata. AgOH. Tá? Outras duas bases conhecidas fracas,
que juntas constituem a ferrugem FeOH2 e FeOH3. Tá? As bases, elas são compostos geralmente com cor. Então, por exemplo, o hidróxido de ferro, ele tem uma cor vermelho amarronzada. O hidróxido de prata tem cor esbranquiçada. Então, quando o metal ele está na forma de cátion, junto com o OH, ele forma um composto com características diferentes, como, por exemplo, no caso da cor. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Sussa? Podem tirar print. E para encerrar, né, esse encerrar é, na verdade, um gancho para a próxima aula, vamos falar das neutralizações, ou melhor, né, não vou falar de todas. Nós vamos falar sobre uma parte do assunto. Tá? Por quê? Porque o nosso objetivo é perceber que a partir do momento que você entende o que é o que é ácido e o que é base, você passa automaticamente a entender o que é sal. Tá? Então, olha, nas neutralizações, a gente vai abordar algumas questõezinhas, tá? Que é basicamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai falar um pouquinho sobre a reação de dupla troca. A gente vai discutir ou começar a discutir que a dupla troca, em última análise, é uma reação de a neutralização, perdão, é uma dupla troca. Vamos falar um pouquinho da capacidade que a dupla troca tem de formar água e não necessariamente o sal. A gente, quando estuda a neutralização, a gente foca muito no sal. E nós vamos descobrir que o sal é o que menos importa, tá? E aí, dentro dessa ideia, a gente fala de neutralização total e parcial, tá? Como é uma parte introdutória, a gente não vai falar sobre tudo isso hoje. O que a gente vai fazer, na verdade, nesse finalzinho, é discutir um pouquinho o mecanismo da reação, tá? Por que ela chama dupla troca? Ou por que ela chama metátese, né? A gente tem síntese, análise, deslocamento e dupla troca. São as famosas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Espera aí. Ó. Como é que eu faço uma neutralização? A neutralização, ela vai acontecer a partir de um composto do tipo HX, que é um ácido, tá? Reagindo com um composto do tipo BOH. Tá? Só que esses compostos, eles têm por característica dissociarem ou ionizarem. Ah, mas eles fazem isso na água, né, Dan? É, exatamente. Na água, um ácido dissocia, uma base ioniza. Então, geralmente, a gente, quando vai fazer uma reação entre os dois, opta por fazer essa reação em água. Tá? Quando a reação é feita em água, na verdade, ela tende a ser mais rápida. Tá? O ácido vai liberar o hidrogênio, a base vai liberar o OH. O que acontece? Quando esse ácido aqui dissocia, ele libera, ou melhor, ioniza, né? H+, e X-. Tudo bem? A base, ao dissociar, essa sim dissocia, libera isso aqui, ó. E aí a gente tem que avaliar para que a gente pense assim, bom, a reação vai acontecer? Ah, vai. A gente sabe que vai, porque eles sempre contaram para a gente que reage, né? Então a gente fala que vai. Mas vamos parar para pensar. Por que vai acontecer a reação? Essa reação ela vai depender basicamente de duas coisas. A primeira coisa, qual a probabilidade de um íon H+ se unir a um íon OH-? Isso acontece? Sim. Sim.
O íon H+, gente, ele tem uma afinidade brutal pelo íon OH-. E aí, antes que você pense besteira, não é porque um é positivo e o outro é negativo, tá? Não, não, não. Porque tem coisas que, mesmo sendo de sinais opostos, não se juntam na água. E é onde eu quero que você comece a enxergar uma coisa além. O que que acontece? Toda vez que você colocar na água um ácido e uma base, uma coisa é certo que vai acontecer: formar água. Formar água. Essa reação aqui, gente, ela tem um rendimento de tipo 99,9999999%. A chance de um íon H+ se juntar com um OH- na água é brutal. Acontece o seguinte: quando essa reação ocorre, ela deixa um cátion proveniente da base e deixa um ânion proveniente do ácido. Então, isso aqui vem da base. Isso aqui vem do ácido. Os dois vão se juntar? Depende. Depende. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se essa reação estiver sendo feita na água, você tem duas opções. Duas opções. Uma, isso aqui pode ficar aquoso, ou isso aqui pode precipitar. Percebe como é muito mais importante você saber isso do que ficar dando nome para sal? A coisa é muito mais importante. Porque, tipo assim, tá todo mundo lá na água, aquela bagunça. Ácido tá ionizado, a base tá dissociada, ok. Quando eu boto aquele monte de íon em contato, uma coisa sempre vai rolar. Sempre. H+, OH-, água. H+, OH-, água. H+, OH-, água. Acontece que, quando o cátion da base encontrar com o ânion do ácido, pode acontecer do sal ficar dissociado ou precipitar. Quando é que o sal fica dissociado? Quando ele é um eletrólito forte. Por exemplo, quer ver um sal que na água fica dissociado? NaCl. Você nunca vai conseguir produzir NaCl sólido nessa reação. Por quê? Porque estando na água ele está dissociado. Agora, às vezes, o sal produzido, isso aqui é o nosso sal, ele é um sal que não consegue dissolver na água, como a base. Como a base. A base também não consegue dissolver. A gente vai discutir na aula que vem muito sobre isso na questão do sal, tá? Eu vou produzir um sal, beleza, mas esse sal pode ou não precipitar. Quando é que o sal precipita? Quando ele é um eletrólito fraco. Então aqui nós teremos um problema, porque tem alguns exercícios de vestibular que vão nos questionar. Vão dizer, olha, a reação forma ou não precipitado? Então, isso significa que, em algumas situações, a gente vai ter que decorar que sal precipita, que sal não precipita, como que a coisa funciona, tá? Mas isso é um outro problema. Então, eu queria, nessa introdução de sal, né, que eu não vou entrar muito nesse mérito, que vocês começassem a perceber que o sal, ele é um filho, entre aspas, de um ácido com uma base. Toda vez que você olhar para um sal, acostume o teu cérebro a enxergar que um dia aquilo já foi um ácido e uma base, tá? Na aula que vem, que a gente vai falar de neutralização total, parcial, a gente vai aprender a rapidamente olhar para isso. Você vai olhar para um sal, né? Qual que é o treino? Um dos treinos que a gente vai fazer na próxima aula. É olhar para um sal e saber qual era o ácido que deu origem a ele e qual era a base que deu origem a ele.
tá? Isso vai ajudar bastante a gente. Beleza? Perguntas aqui, gente. Perguntas. Já estamos chegando no nosso fim de aula, tá? Falei para vocês que essa parte era mais curtinha mesmo. Dúvidas, angústias?